Fala, meu querido Alfartano, fala, minha querida Alfartano. Vamos trabalhar um pouquinho agora essa ideia de Revolução Americana, ou processo de independência das 13 colônias, né? Eu vou chamar de Revolução Americana. Revolução Americana. Revolução Americana. Newton, vamos colocar aqui 1776, né? Eu vou chamar de Revolução Americana porque hoje é a nomenclatura mais comum. Essa revolução aqui, ela vai ser baseada no Iluminismo. Cara, e é uma coisa muito estranha, porque você vai ver que esse iluminismo aí, ele vai ser, certo? Nada mais, nada menos do que a base, né? Vai ser nada mais, nada menos do que aquilo que será o antecedente dessa Revolução Americana. Então, o iluminismo aqui, vamos colocar aqui como antecedente da Revolução Americana, tá ok? E a gente também pode dizer que esse iluminismo, ele vai estar apostos com quem? Ele vai estar apostos com a Revolução Francesa. Iluminismo não, né? Essa Revolução Americana vai estar apostos com a Revolução Francesa. Vai estar apostos com a Revolução Francesa. Só que aqui, certo? Não como antecedente, mas como uma influenciadora. Então vai ter como antecedente o iluminismo, o movimento iluminista, e vai ter como forte, e vai ser uma forte influenciadora do que será a Revolução Francesa, cuja datação é posterior, né? 1779. Não é que seja influenciado pela Revolução Francesa, não. É influenciadora da Revolução Francesa, tá ok? Revolução Americana. Uma coisa que a gente precisa, tá até no seu material, eu coloquei características da colonização. Uma coisa que você precisa é entender a colonização inglesa na América. Então, entender a colonização inglesa na América. Colonização inglesa na América. Ou sabe da colonização inglesa? E a gente vai ter aqui uma diferença, sabe, cara? Uma diferença entre aquilo que será as colônias do norte, vamos botar aqui em cima, e as colônias do sul, certo? As colônias do norte, dentro de um viés mais positivista da história, são mais associadas aí a colônias de povoamento. E as colônias do sul de exploração. Povoamento, exploração. Inclusive nas colônias do sul, a gente vai ter o imperar daquele modelo baseado na plantation. E essa plantation aí você lembra de quem? Você lembra de Mel. Vai lembrar de quê? Monocultura, escravidão, exportação e latifúndio. Certo? E as de povoamento são baseadas em outra coisa. As de povoamento são mais baseados em outro modelo. Que modelo é esse? Ficou aqui meio tortinho, né? Vamos ajeitar. Que modelo é esse, Newton, por favor? Vai ser baseado em quê? Vai ser baseado em policultura,
policultura, ou seja, diversidade. Eu não vou estar preso a um único gênero alimentício, certo? Então eu vou ter aqui a policultura. Eu vou ter também aqui, certo? A parceria, não a escravidão, né? A parceria. Eu vou ter o comércio triangular, certo? Principalmente com a América Central e a África, certo? Comércio triangular. E eu vou ter um minifúndio. Aqui eu vou ter principalmente a produção de algodão e tabaco, e aqui eu vou ter, certo? Inclusive incentivo à própria manufatura, fazendo com que depois eu tenha um norte muito mais industrial do que o próprio sul. Você vai ver que dentro desse sistema de colonização, eu vou ter aqui, certo? Aquilo que seria nada mais, nada menos do que a exposição do pacto colonial. E tu me dá uma explicação por que uma colonização tão diferente. Cara, existem várias explicações, mas eu posso te dar uma mais ou menos aqui. Newton, como assim uma mais ou menos? Bem simples, cara. Eu posso te dar a ideia de que eu tenho nada mais, nada menos do que uma diferença climática entre aquilo que vai ser a colônia do sul e a colônia do norte. Qual é que tem um clima mais parecido com o que será a Europa? O que é a Europa? Então eu vou ter aí, certo, as colônias do norte. Então, Newton, eu não tenho muito, né? O que tem diferente nessas colônias do norte? O produto que é feito na Europa é feito lá, certo? O clima temperado de lá é o clima da Europa. Então, não vai ter. Agora, no sul, não. No sul, eu produzo aquilo que é abastecimento para a indústria têxtil. No sul, eu produzo aquilo que é de um clima um pouco diferente. Então, a situação aí, ela é um tanto quanto até certo ponto palpável, né? Na explicação, eu vou em busca de explorar aquilo que definitivamente me dá o que é mais diferente do que eu comercializo. Esse comércio triangular, ele vai fazer com que as colônias sejam acostumadas a ser, entre aspas, soltas. As colônias do norte. Soltas como assim? Não estão 100% arrediadas por esse monopólio, por esse exclusivo metropolitano. Então, isso aqui vai fazer uma diferença danada, certo? Inclusive no futuro, lá no século XIX, com a Guerra de Secessão, porque enquanto o Sul ele vai ter um viés mais escravocrata, o Norte ele vai ter um viés mais manufatureiro, depois mais industrial, e o trabalhador assalariado como consumidor vai ser uma pedida muito melhor. Isso vai gerar, inclusive, depois da independência das 13 colônias, a ideia de que é preciso ver a questão da escravidão, mas que não é vista em primeiro momento, só depois, como meio de emenda, para que esses escravos sejam livres. Então, Newton, vamos lá. Me dá um outro antecedente, pega aqui o pincel. Me dá um outro antecedente aí dessa Revolução Americana. Cara, eu vou te dar. Esse antecedente é a Guerra dos 7 Anos. Esse antecedente é a Guerra dos 7 Anos. Guerra dos 7 Anos. Newton, 1756, 1763. Então, Guerra dos 7 Anos. Entre quem e quem? Entre a França, certo? E a Inglaterra. Aliás, né? A Inglaterra, ela vai se envolver em alguns conflitos nesse período. Lembrando, eu estou falando aqui de século XVIII, a Inglaterra tinha passado por um processo revolucionário, que é aquele que subordinou o rei ao parlamento. Você vai ver que a Guerra dos 7 Anos vai gerar consequência tanto para a França quanto para a Inglaterra, certo? No caso da França, o que é que vai acontecer com essa França? Ela vai estabelecer as bases, que depois seriam as bases para a própria Revolução Francesa, certo? Porque vai acelerar, certo? A crise que a França está vivendo. E no caso da Inglaterra, Newton, a Inglaterra é vencedora. Que bestialidade é a guerra, né?
Que bestialidade é a guerra, onde velhos ricos conduzem jovens pobres a lutarem num campo que eles nunca estarão, num campo de batalha que eles nunca estarão. E assim, sai todo mundo endividado, tentando retomar os investimentos no momento posterior. Mas a Inglaterra, mesmo sendo vitoriosa, ela vai sair com o endividamento. O endividamento. Essa guerra dos 7 anos é uma disputa territorial, inclusive por territórios na África e por territórios na própria América do Norte, mas um pouquinho acima ali dos Estados Unidos, na região do Canadá. Então, esse endividamento aqui, ele vai gerar, certo? Agora lembra, a Inglaterra está na mão dos burgueses, né? E esses burgueses anseiam por lucros, indiscutível. Então, eu vou ter aqui uma criação de uma série de leis, certo? Uma criação de uma série de leis, e essas leis acabam se transformando em leis que ou estabelecem monopólios, ou então fazem com que, certo, aqueles colonos que estavam acostumados com liberdade, eles digam, opa, rapaz, não está dando certo não, certo? Newton, que tipo de leis? Cara, eu posso colocar aqui para você, certo? A lei do açúcar, não precisa ser na ordem cronológica não, né? Lei do açúcar, a lei do selo, a lei do aquartelamento, lei do aquartelamento, a lei do chá, essa aqui, a lei do chá, lei do chá, e as leis intoleráveis. E as leis intoleráveis, ok? Vai ter uma coisa muito contraditória aqui, mas já eu conto para você. A lei do açúcar vai estabelecer o monopólio do comércio do açúcar, que agora é feito com o intermédio da Inglaterra, forçando assim, certo, os colonos a comprarem açúcar de determinadas companhias e impedindo que aquele comércio triangular, que era um comércio que envolvia tabaco, melaço e escravos, ele continuasse ocorrendo, fazendo com que assim boa parte dos rendimentos, que eram rendimentos oriundos, né, de uma certa autonomia que essas colônias do norte tinham, de não estarem redeadas pelo pacto colonial, agora cessassem. Então você vai ver que isso vai fazer com que muitos indivíduos se tornem assim meio descontentes. Inclusive eu coloquei no seu material, né, o material que se acompanha, se você pegar assim, ó, a primeira delas foi a lei do açúcar, que taxava vários produtos, entre eles o café, o vinho, o tecido e o próprio açúcar. Então não era só o açúcar que era taxado, café, vinho, tecidos. E que foi recebido por muitos protestos pelos colonos. Engraçado, né? O ano era 1763. No ano de 1765, eu já vou ter quem? Eu já vou ter a lei do selo. E essa lei do selo, cara, pelo amor de Deus, essa, inclusive está no material de vocês, pessoal, mesmo material que você tem aí. Então, essa lei do selo aí, ela vai fazer com que toda e qualquer publicação que circula na colônia, né, 1765, ela contenha obrigatoriamente o selo da coroa britânica. Newton, pelo amor de Deus, toda e qualquer publicação, cara. Newton, cara, isso não vai dar certo. Cara, eu sei que não vai dar certo. Por quê? Porque vai restringir a autonomia que essas colônias do norte tinham, mas a Inglaterra tá pouco se lixando, velho. A Inglaterra agora o que é que ela quer? Ela quer que a burguesia ela tenha os seus anseios atendidos na questão do lucro e ela quer recuperar o prejuízo muito rapidamente do que ela fez aí com relação à França, né? A Guerra dos 7 anos. Eu tenho outra lei no seu material, essa eu não grifei, que é a lei do aquartelamento, certo? Que definia a obrigatoriedade de hospedagem dos colonos para com os soldados britânicos. Detalhe, né, cara? Esses mesmos soldados que depois invadirão o território aqui norte-americano e começaram a guerra. Coloquei também as leis Townshend, né, que é uma lei motivada principalmente pelo boicote do selo. E você vai ter também aí, em 1773, a lei do chá, que é essa que eu coloquei aqui, ó, a lei do chá. E quando eu falo de lei do chá, uma coisa que eu estabeleço para você,
É que essa lei do chá foi muito mal recebida. Imagina, né, cara? O chá é um hábito cultural trazido pelos próprios colonos e que tem ali, né, suas raízes na Inglaterra. Aí você pega e taxa esse chá. A galera fica ou não fica indignada? E eu coloquei para você também, tá grifadinho aí, certo? A festa do chá de Boston. Quando colonos invadiram o porto de Boston e jogaram o carregamento de chá no mar, provocando a indignação dos ingleses. A festa do chá de Boston. Festa do chá de Boston. Isso vai culminar com o quê? Ora, meu Deus, o último conjunto de leis, né, aqui são as leis intoleráveis, que tinham várias medidas, inclusive o fechamento do porto de Boston. A partir desse momento, você vai ver que essas leis, que já são uma construção de insatisfação, farão com que se pense pela primeira vez na luta pela independência. Na luta pela independência. Engraçado, né? No seu material, na parte aí, lutando pela independência, eu coloquei a luta em si, iniciada aí por volta de 1779, com o que seria o primeiro Congresso Continental da Filadélfia, em que as colônias demonstram o seu interesse de serem ouvidos. Você vai ver que eles dizem que não há taxação sem representatividade. Não é só pela diminuição das taxas, é nada mais, nada menos também pela representatividade dentro do parlamento britânico. Só que olha que engraçado, o que é que vai acontecer aqui? Depois de todas essas leis, eu tenho o Congresso Continental da Filadélfia e eu vou ter aqui a luta dos norte-americanos por sua independência. Então aqui vai se começar um movimento de independência. O mais interessante, que é aquela contradição que eu disse que falaria para você, a participação francesa. A participação francesa. Newton, eu não estou entendendo. A França não já tinha perdido a guerra? Tinha. Já tinha perdido a guerra. E você vai ver que essa guerra, ela, para os franceses, é uma lavagem de alma. Newton, como assim uma lavagem de alma? A França, no ápice do seu absolutismo, vem ajudar os colonos americanos contra os seus dominadores ingleses. Newton, isso é contraditório, não é? Claro que é contraditório. Por que é contraditório? A França, o país mais absolutista da Europa naquele momento, vem apoiar uma revolução baseada principalmente em ideais iluministas. Ah, Newton, eu não lembro o que é iluminismo. Iluminismo é aquele movimento de contestação aos traços do antigo regime. E o antigo regime, do ponto de vista político, ele está atrelado ao absolutismo, que inclusive está na mão, né, de teóricos como, por exemplo, o Jacques Rousseau, o Jean Bodin, o Thomas Hobbes, o Maquiavel. O Jacques Rousseau, por exemplo, ele é um aperfeiçoador daquela teoria do direito divino. Então eu coloco todos os poderes possíveis na mão do rei. Esse rei, ele tem como principal ícone desse tipo de rei é o francês. E olha o que vai acontecer. A participação francesa, você consegue entender por quê? O inimigo do meu inimigo se torna meu amigo. E várias guerras, elas são travadas. Várias guerras, inclusive no início com as vitórias britânicas. Até que os estadunidenses, né, posso chamar assim agora, até que os colonos das 13 colônias, eles nada mais, nada menos do que estabelecerão uma espécie de guerra de guerrilha e acabam, querendo ou não, revertendo os rumos dessa guerra e acabando sendo vitoriosos. E essa é a parte mais importante? Não, cara. Essa não é a parte mais importante. A parte mais importante é o Estado norte-americano, os Estados Unidos, que surgem a partir dali. Que eles vão estabelecer bases, inclusive na sua primeira Constituição, ainda nos anos 80, lá do século XVIII, né, 1787, e essa base constitucional norte-americana, ela vai servir de referência para outros países do mundo. Newton, como assim? Por que essa base vai servir de referência? Por um motivo simples, pessoal. Primeiro, é uma das primeiras constituições consagradas enquanto documento formal do mundo, baseado na Common Law, certo? Foi pouquíssima se comparada com a nossa. A nossa Constituição, ela tem mais de 100 emendas. Né? Em 2019, nós tivemos a emenda 104.
Então, a nossa Constituição tem mais de 100 emendas. Então, é uma Constituição que ela está em constante mutabilidade. A Constituição norte-americana tem uma quantidade muito menor de emendas, mas em compensação, por ser em regime de common law, ela é muito mais interpretativa. Então, o que é que eu vou ter como fruto dessa independência dos Estados Unidos? É a abolição da escravidão? Não, porque a abolição da escravidão não é algo que venha a atender os anseios dos sulistas, que inclusive depois deflagraram uma guerra civil, que é a Guerra de Secessão, entre 1860 e 1865, né, durante a eleição do Abraham Lincoln, que é um dos grandes, né, presidentes dos Estados Unidos. Não está ao pé dos pais fundadores, como, por exemplo, George Washington, né? Mas você vai ver que a Constituição norte-americana estabelecida após o processo de independência, vamos botar bem aqui, ó, características da Constituição norte-americana. Ela vai depois servir de base para constituições do mundo todo, inclusive a Constituição Francesa, do ano de 1791, que é a primeira Constituição francesa, mas também para a primeira Constituição republicana brasileira. Newton, me diz uma coisa, essa Constituição ela vai falar de quê? Ora, cara, vamos ver as semelhanças. Primeiro, vai estabelecer uma forma federativa de Estado. Uma forma federativa de Estado. Então, forma de Estado federativa no que tange a repartição de competências, né, a autonomia dos entes federativos, uma autonomia que vai ser uma autonomia por concentração, porque antigamente eles eram estados confederados, eram colônias, né, separadas, e agora estão unidas em torno de um poder central. Inclusive, isso foi motivo de muita contestação, né, na época. Uma forma republicana de governo, forma federativa de Estado, né, vamos botar completo. Uma forma republicana de governo, principalmente aqui tange a representatividade, uma forma republicana de governo, uma forma republicana de governo, tá entendendo, né? As características estão aparecendo de onde, né? Uma forma republicana de governo, você vai ter um sistema presidencialista, um sistema presidencialista, você vai ter um sistema presidencialista, é tanto que agora detalhe, viu? Você vai ter um sistema presidencialista e esse sistema presidencialista aí, ele vai ser baseado não no voto direto, mas no voto indireto. E até hoje você sabe, né? Eu tenho a eleição daqueles que compõem o colégio eleitoral para que esses venham escolher, por exemplo, quem é o presidente da República, para que esses venham a entender aqui o presidente da República. Eu vou ter aqui algumas inviolabilidades, certo? De direitos, principalmente de direitos civis e de direitos políticos, inclusive lá é muito mais extremada a questão da liberdade de expressão, é muito mais extremada a questão da liberdade, inclusive até mesmo de manifestação de crença, de convicção, né? Então, inclusive nos Estados Unidos, essa liberdade de manifestação de pensamento, ela chega até a acatar o discurso de ódio. Tem casos de julgados, tem procedentes em tribunais norte-americanos de passeatas judaicas, passeatas nazistas em bairros judeus, a permissão da existência de algumas instituições que você repugna, como é, por exemplo, o caso da Ku Klux Klan. Mas assim, isso aqui é base, certo? De uma Constituição. Ah, me perdoe, tinha esquecido. A tripartição de poderes. Então, isso aqui é base de uma Constituição baseada nos anseios iluministas. Então, essa Constituição, fruto da independência das 13 colônias, talvez seja o assunto aí mais importante para você. E detalhe, né? A primeira Constituição, por exemplo, no Brasil, é a Constituição Monárquica de 1824. Ela é uma Constituição que, por mais que toque alguns pontos como a inviolabilidade dos direitos civis e políticos, no artigo 179 da Constituição de 1824, ela nem de longe vai ser amparada por outros princípios que estão presentes na Constituição dos Estados Unidos. Em compensação, a nossa primeira Constituição republicana, a Constituição do ano de 1891, ela já vai agregar uma série de elementos que vão, inclusive, configurar o nosso Estado republicano. Haja vista que a Constituição de 1891
é a nossa primeira Constituição republicana. Então, meu querido alfartano, minha querida alfartana, o básico de Revolução Americana, ou Independência das 13 Colônias, ou Independência dos Estados Unidos, lembrando que a gente está trabalhando no nível de militares, então o conhecimento é muito mais voltado para aquelas coisas pontuais. Espero que você tenha gostado e até o nosso próximo encontro. Valeu!